Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Sabia que janeiro é lilás? Isso é para lembrar a importância da visibilidade trans. Hoje, então, a gente vai falar sobre a importância do reconhecimento das identidades de gênero, sobre a importância da luta contra o preconceito e também sobre a falta de informações. Para isso, nós recebemos aqui no estúdio a Atena Roveda, que é filósofa, escritora, professora e vereadora suplente aqui da Casa do PSOL. Temos também a Bianca Silveira, que é médica e coordenadora do Ambulatório Trans da Secretaria Municipal de Saúde. Ao meu lado também Nicolas Ferreira, graduando em História, ativista da causa e representante do CLOSE, o Centro de Referência da História LGBTQIAP+, do Rio Grande do Sul, e também a Rochelle Lino, que é assessora da diversidade da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. Bom, então com esses convidados aqui hoje a gente começa debatendo esse tema tão importante, né? Na verdade, a gente nem devia estar falando sobre a importância de reconhecer os direitos, porque a gente sabe que é direito de todo mundo, então começo com a Atena, que já está aqui na casa também, né? A Atena vem acompanhando esses debates. Então, como é que tu te sente hoje falando mais uma vez sobre esse tema tão importante, tão essencial para nós? Oi, Vanessa. Oi, pessoal de casa. Na verdade, é uma alegria a gente saber que a Casa do Povo de uma capital como o Rio Grande do Sul abre um espaço para uma temática que, na verdade, ela é reconhecida já nas ruas há tanto tempo, né? As pessoas trans, as travestis, as pessoas não binárias, elas fazem parte da história de Porto Alegre, como fazem parte da história do Brasil como um todo. Então é muito importante a gente ter, por exemplo, esse espaço aqui para reconhecer não somente a visibilidade, porque a visibilidade é do olho, né? E o olho é só uma parte do corpo. A gente quer a materialidade dessas existências em todos os espaços, seja no legislativo, no executivo, às vezes até trabalhando no comércio, gerando o seu próprio trabalho, nas praças públicas. A gente tem um livro publicado que é o Pão, Sol e Travesti, em que a gente fala exatamente isso, né? Pão por conta do alimento, sol por conta da gente ver as pessoas trans na rua de dia e não só à noite, e travesti, que é esse terceiro gênero histórico, né? E a Bianca também está à frente do Ambulatório Trans, né, Bianca? Que tornou a capital ali pioneira nessas iniciativas de acolhimento à população transgênero, né? Isso mesmo. O Ambulatório Trans, ele existe, então, aqui em Porto Alegre desde 2019, faz um trabalho muito importante e nós estamos sediados ali no Centro de Saúde de Santa Marta desde agosto de 2022. Então, já faz aí pelo menos 1 ano e meio, mais ou menos, que nós estamos ali no Santa Marta, no primeiro andar. E é uma equipe formada por médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, e acaba sendo também um local de muita troca com a academia também. Então nós recebemos residentes, estudantes, assim, e a gente consegue conscientizar, e principalmente eu acredito muito na questão de conscientizar os futuros profissionais da saúde, né? Então a ideia de que a gente consiga abrir esse espaço para a academia e tentar mudar esses profissionais que vão atender a população no futuro e enfim, poder mostrar como atender de forma adequada essas pessoas, né? Perfeito. E Nicolas também aproveitou a graduação para poder ajudar na construção desses dados, dessa pesquisa sobre o público LGBTQIAP+, né? Então, o CLOSE, ele é um programa, um coletivo, um centro já montado, vinculado à URGS, ali a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos já faz algum tempo, não sei dizer exatamente a data que o CLOSE foi criado, mas é um projeto mais recente. A última conquista que a gente teve foi conseguir uma sala lá no FCH para a gente poder fazer nossas reuniões, poder também ter esse espaço físico lá. E toda a nossa trajetória até o momento, falo mais pela minha parte do meu trabalho até o momento, é muito pautada nessa questão de como é que eu posso dizer, do resgate da história LGBTQIAP+, aqui do Rio Grande do Sul. E não apenas eu, mas a gente tem professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras de toda a área aqui do Rio Grande do Sul que trazem essa nova perspectiva histórica para a nossa história, né, do nosso Rio Grande do Sul, que é um estado muito conservador, é um estado muito preconceituoso, né, com as questões de gênero e sexualidade. Então, a importância do CLOSE dentro da universidade está cada vez ganhando mais espaço. E a
Rochelle também está representando aqui a Secretaria de Cultura do Estado, que ao longo desse mês também está promovendo várias atividades também aí para mostrar, não só para os porto-alegrenses, mas para o Estado num todo, a importância de trazer esse tema cada vez mais para a luz do dia, como a Tenda aqui comentava, né? Com certeza, a gente vem trabalhando não somente no mês de janeiro ou fevereiro, que a gente tem bastante atividades agora para o pessoal trans, mas assim, ao longo do ano a gente tem várias atividades e a gente está sempre enfatizando a importância do público. E agora eu estava vendo o Nicolas falando sobre o resgate. Tem uma das nossas instituições que está pegando materiais para fazer acervo e possivelmente vai ter algum trabalho ao longo do ano no recolhimento desse material, que é o Museu Júlio. Então é legal vocês entrarem em contato para poder já fazer uma parceria, porque é muito importante, não somente a gente trabalha não somente nas instituições, mas sim internamente com os servidores da Secretaria da Cultura, os terceirizados, os estagiários, dessas pautas que são tão importantes para a nossa sociedade e a nossa cidadania. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas, né? O que a gente tem, o que falta ainda. A gente teve a questão do nome social, que começou por ali, né? Que, enfim, se tornou uma lei federal. A gente sabe que tem os empecilhos ainda, mas o que temos hoje, gente? O que a gente tem de política pública? Qual que é o principal desafio nesse sentido? Não tem como fazer política pública em nenhuma esfera se a gente não tiver dados. É a partir dos dados que a gente consegue fazer, inclusive, a perspectiva orçamentária. Porque política pública sem orçamento não tem como desenvolver nas instituições qualquer tipo de demanda a ser organizada, sistematizada e materializada. Então, a gente acaba tendo muita ação de política pública, mas não, de fato, política pública como um projeto ou um programa. E isso é um baita de um problema, porque a gente enfrenta, enquanto população trans, e isso na Transgender Europe, que é uma ONG internacional do leste da Europa que faz o monitoramento de mortes trans no Brasil inteiro, o Brasil, por 12 anos consecutivos, se torna o país que mais existem o registro de assassinatos de pessoas trans e travestis. E isso com metade do número no segundo país. Então, a gente tem uma situação crítica, porque se 2% da população, segundo os dados do IBGE, somos pessoas transexuais e travestis, e somos o país que mais mata, a perspectiva da gente indicar um suposto genocídio dessa população, daqui a pouco não vai existir mais pessoas trans e travestis. É isso que a gente tem? Então, observar essa perspectiva de que em todas as épocas da humanidade as pessoas de gênero divergente existiam, a experiência desses gêneros divergentes, ela é da infância até a velhice. Em todos os países você tem a presença, no México, as muxes, as híjaras na Índia, as kawajacira no Paquistão, no Brasil, as travestis com o Chicamani Congo, iniciando esse processo de divergência de gênero com aquilo que é homem, aquilo que é mulher, que nem a ciência consegue, de fato, protocolar. Então a gente tem um desafio em política pública de falta de dados para entender essa realidade e, consequente, uma falta de um estudo um pouco mais acurado, apurado, para a gente ter certeza, afinal, qual é a necessidade da nossa população, da nossa existência. E ali no ambulatório vocês também enfrentam essa... Porque, para começar, teve que haver uma luta para começar, né? Então, a gente já começa por aí, né? Ter que lutar por algo que é o direito, né? Exatamente. Do ponto de vista mais, assim, de políticas e tudo mais, existe a portaria de 2013 que prevê o processo transexualizador, mas essa portaria já está bem obsoleta lá de 2013 e ela já tem um grupo de trabalho, um GT, trabalhando para atualizá-la. E apesar dessa portaria existir desde 2013, os ambulatórios são muito mais recentes e todos eles não surgiram através de iniciativas da gestão. Pelo contrário, surgiram através de iniciativa tanto da população, que existia necessidade, né, como também da academia. Geralmente de médicos residentes e pessoas que estavam ali querendo, viam a necessidade e começaram a atender da forma que era possível. E aí então começou esse movimento e essa pressão para que a gestão de fato institucionalizasse esse espaço, né?
isso que a Atena estava falando da questão de morte é algo muito importante do ponto de vista da saúde, porque quando existe violências ou coisas que a gente diz que a gente precisa fazer uma notificação compulsória, no documento da notificação compulsória existem ali os campos de preenchimento de quem é a pessoa que sofreu a violência e quem que é a provável pessoa que cometeu a violência. E nesses documentos de notificação não existe ali identidade de gênero, né? Existe ali sexo biológico que não condiz. Então a gente tem uma subnotificação, porque a gente não consegue de fato colocar os dados como eles deveriam estar ali, né? E, além disso, dentro da área da saúde, a gente tem outras questões que envolvem todos os sistemas que a gente preenche, né? Um paciente, uma pessoa, né, paciente usuária do SUS, ela vai, então, preencher um sistema que é o CAD-SUS, onde ela vai ter ali os seus dados informados, que ali atualmente consta como sexo, né? Então, a pessoa, quando faz a retificação, troca o sexo no CAD-SUS. Mas aqui em Porto Alegre, a gente usa um sistema de prontuário eletrônico que se chama eSUS, que é um sistema nacional. E ali ele é interessante porque ele traz as duas opções, tanto do sexo biológico quanto da identidade de gênero. Então, também, do ponto de vista de saúde, é importante ter isso, porque se é uma pessoa com útero, a gente tem algumas questões, por exemplo, se é uma pessoa que está gestante, a gente precisa colocar ali todos os dados de saúde de uma pessoa gestante, e aí é importante que essas questões estejam do ponto de vista de monitoramento mesmo, de vigilância em saúde, então é importante que esses dados estejam de acordo. Até pouco tempo atrás, quando o CAD-SUS não autorizava essa não que não autorizasse, mas não tinha uma questão coerente do ponto de vista do sexo ali, quando fazia uma retificação civil de uma pessoa que fazia a retificação e passava a ter o sexo masculino, por exemplo, esse sistema do CAD-SUS ele é vinculado com o sistema de preventivo, que é o exame de prevenção do colo de útero. E aí, quando a pessoa passava para o sexo masculino, não conseguia mais acessar o Siscan, que é para fazer o exame de preventivo. Então, são muitas questões envolvidas nisso, tanto não só do nome social, mas de todas essas questões para que isso seja de fato adequado. Atualmente já está funcionando, quando altera o CAD-SUS a gente consegue ainda assim pedir exames adequados e fazer as notificações, mas ainda tem toda essa divergência entre sexo biológico, identidade de gênero, essas questões que do ponto de vista de saúde fazem diferença, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar também para esses sistemas, para ter representatividade nesse espaço, né? E que bom que a gente está trazendo isso à tona hoje, né? Para a gente reconhecer a importância que é se discutir isso, né? Não só em janeiro, mas enfim, o ano inteiro. E Nicolas bem sabe, pesquisando, que essa luta não é de hoje, né? Porque lutar para existir, para resistir, é uma luta antiga. Ainda bem que tem mais gente apoiando a causa agora, né? Com toda certeza. O que eu posso dizer, mas eu não sou da área da saúde, mas, né, com certeza concordo com tudo que as gurias falaram. Falando um pouco daí, o Close, ele tem agora uma iniciativa de fazer livros paradidáticos, eles ainda não estão prontos, né, mas que eles vão ser lançados para serem distribuídos em sala de aula para professoras poderem utilizar, porque, que nem tu falou, né, não é uma luta de hoje, as pessoas transgêneros, elas estão na história, mas elas foram por muito tempo apagadas, e as que ainda conseguem estar, né, digamos, aqui presente, né, no caso, na história, foi por muita resistência dessas pessoas, e o Close a gente está tentando fazer essa resistência e muitas outras estarem presentes dentro da sala de aulas, que a gente sabe que é o início, assim, da formação da cidadania, da identidade de cada estudante que está lá naquele momento. E como até agora a gente olha um livro didático que é oferecido, né, pelo Estado, pelo município, e a gente não vê nenhuma pauta sobre pessoas transgêneros ou até sobre sexualidade. Então, é de extrema importância hoje que a universidade e também outros órgãos, não só do Estado, consigam fazer essa inserção dessas pesquisas que a gente tem, e isso já é de anos. A gente já tem
pesquisadores e pesquisadoras que estão dentro do Close já faz mais de 10 anos e que já pesquisam sobre pessoas transgêneros, sobre figuras aqui de Porto Alegre, a cena até própria, mais, digamos, antiga, né, no caso, mais dos anos 90, 80, tem muito conteúdo e que isso, se nós não formos as pessoas que trazem isso à tona, que levam isso para a escola, isso vai ficar apagado, né, no caso. E a cultura sempre foi, né, Rochelle, uma das primeiras pastas a geralmente abrir as questões da diversidade, ou ter esse olhar mais atento para a diversidade. E na esfera estadual a gente consegue perceber isso, né? Não, com certeza. Escutar cada fala aqui, eu vou pensando e vou alinhando e vou vendo como faz a diferença. Ontem mesmo eu escutei uma fala da Glória Cristal, que provavelmente o pessoal deve conhecer, e que é do Departamento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e que também defende muito essa pauta, e já se tem um departamento, isso já é um avanço, né, que o Estado tem. Então, é algo que para nós está sempre trabalhando, né, que são a diversidade, né. Então, a cultura, ela acaba salvando vidas, ela dá possibilidade, é um resgate, é uma busca diariamente, não é somente, como eu disse, em momentos de festejar, de celebrar, mas assim é todo dia. Todo dia a gente aprende, a gente busca informações, a gente tenta trabalhar junto com as secretarias para ver o que é melhor, o que a gente pode entregar para a sociedade, né, para cada vez multiplicar mais. Tu comentou sobre, agora há pouco, eu estava pensando sobre coisas de resgates. Eu acho que é papel o protagonismo de vocês, de buscarem também e confrontarem. Queremos mais informações, queremos mais livros que falem sobre o público trans. E se tem um departamento hoje? Eu trabalho para o Estado, mas sei o quanto tem que se lutar todo dia. E o protagonismo de vocês é muito importante, porque todo dia a gente está aprendendo mais, tem que correr atrás das informações. Vocês estão ensinando cada vez mais a sociedade também. E, como tu disse, em escolas, na cultura, em outras secretarias, e está avançando. Eu vejo muitos trans já trabalhando, isso eu fico feliz, porque algum tempo atrás era escondido, sentiam vergonha, e hoje não tem que ter vergonha, né? Tem que ter espaço, o governo tem que dar espaço, a cidade tem que dar espaço, a população tem que entender mais, tem que estudar mais e respeitar. A minha importância agora um pouquinho mais direcionada para a Atena e para o Nicolas é referente justamente a essa questão do trabalho, né? Porque a gente sabe das dificuldades que é acessar o mercado de trabalho, acessar a educação, a luta que é, né, enquanto sociedade, para aceitar, na verdade, o que nem devia ser aceito, o que é algo que é natural, que deve conduzir, que é da sociedade, né, Atena? Agora, inclusive, dia 26 de janeiro vai acontecer o primeiro encontro de parlamentares trans do Brasil, em que a gente vai estar reunidas todas no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã. E uma das nossas proposições é isso, né? Uma grande rede de discussão sobre, afinal, como fazer com que a população trans acesse o mercado de trabalho, a gente gosta também de dizer o mundo do trabalho, né? Que às vezes não é aquele mercado formal, é o informal também, mas qual é a realidade? Por que esse distanciamento? E isso é uma construção potencialmente política. A gente, ano passado, 2023, teve em 250 anos o primeiro projeto de lei aprovado por nós, enquanto pessoa trans, nessa casa. Então, se nessa casa, que é onde se abre o corpo social da vida lá fora, né? Enquanto as pessoas estão trabalhando, quando a gente debate lei, cria lei, tira lei, a gente está movimentando a sociedade viva. E aí, só agora que a gente consegue ter as pessoas trans opinando sobre essa construção legislativa, quanto tempo mais, então, a gente vai precisar ter para conseguir que existam, por exemplo, locais específicos de pessoas trans, por exemplo, empreendimentos, estabelecimentos, restaurantes de pessoas trans, não é mesmo? Não só salão de beleza, mas também grandes estéticas, né? Produtoras de filmes. Então a gente tem uma capacidade tão criativamente diversa de pensar essa importância, essa necessidade. E lembrando que é o básico, a gente não está discutindo aqui nenhuma espécie de privilégio. Né? Privilégio hoje em dia, num mundo como o nosso, é você trabalhar sem passar calor, está entendendo? Porque a gente está nessa questão de uma emergência climática, mas há muito tempo existiu e existe uma emergência existencial para as humanidades. A gente tem, Vanessa, a Operação Tarântula
na década de 80 na capital de São Paulo, em que foi uma operação extremamente violenta da Polícia Civil para combater a AIDS. E a única ação que foi feita foi o registro de prisão de 200 travestis e muitos suicídios. E esses suicídios eram registrados como suicídios. Mas muitas testemunhas registravam que, na verdade, era a prisão de certas travestis irem em cima de viaduto e a polícia jogar de cabeça. É essa a nossa realidade, essa é a história do meu corpo, da minha identidade enquanto uma travesti. Então toda vez que eu ando na rua e alguém me olha, não só, acredite, a tatuagem na testa é o de menos. Então, quando ela me olha, não é só a pessoa que não é uma pessoa trans me olhando, é toda a história de uma humanidade violenta contra aquilo que não segue o padrão. Mas a gente consegue diferenciar um sanduíche feito por uma pessoa trans e por uma pessoa não trans, não consegue diferenciar, porque não há diferença nessa realidade. Então, cada vez que um espaço mínimo, porque a gente discute a questão do preconceito e da discriminação, que a gente chama de transfobia, que é essa aversão, esse medo, esse receio, essa repulsa, muitas vezes, em relação à existência de pessoas trans, ela é potencialmente um questionamento sobre si mesmo. Da mesma maneira que pessoas brancas possuem dificuldades muito diversas em relação à existência da negritude num país que foi fundado na mão de obra da população negra, a gente tem que questionar na branquitude a nossa relação com essa história negra. As pessoas que não são trans têm que questionar a sua história sobre gênero, sobre corpo, sobre identidade, sobre órgão genital, sobre hormônio, sobre DNA. A gente não está falando quando bota a pessoa trans no meio do assunto, e o mês da visibilidade não é um mês para vermos as pessoas trans, mas é para ver e reconhecer as questões que não são discutidas na humanidade. O que é ser humano? É respirar? Bom, as plantas também respiram. Respiração é troca de oxigênio com o ambiente, troca de gases. Então o que te faz humanidade? Não é o questionamento do teu gênero? Dessa experiência que o feminismo por um bom tempo trabalha, e depois o feminismo negro, e agora o transfeminismo nos coloca nessa posição. Então quando a gente coloca eu quero trabalhar, não é eu quero pegar um espaço de uma outra pessoa. Eu quero ter o meu ganha-pão de maneira digna. E é uma luta que não deveria existir, mas é uma luta que... Porque eu penso que eu, enquanto pessoa que não passo por isso, alguém para se aceitar... Não é uma doença, não é um transtorno, não é uma questão de escolha. É simplesmente de ser, né, Nicolas? Uhum. Eu já faz algum tempo aí que eu conheço a Atena e eu vejo ela seguido, assim, em palestras, às vezes... onde tu é chamada, né? E uma vez a gente estava no Museu da URGS, eu acho, se não me engano, e ela teve uma fala que me impactou muito porque é isso, sabe? Tipo, as pessoas que vivem isso compreendem que é a questão de tu estar constantemente meio que em estado de sítio, né? No caso de tu ter os teus direitos privados de si mesmo e direitos mínimos. Agora falando mais da questão do trabalho, da educação, né? A gente tem hoje em dia, com certeza, né, minha vaga de trabalho, onde eu estou trabalhando hoje, foi para uma vaga afirmativa e, vou dizer, foi muito complicado, assim, durante um tempo, conseguir um trabalho, porque é que nem tu falou, isso por muito tempo foi colocado, né, enquanto doença, e ainda é, né, muitas pessoas ainda veem isso enquanto, tudo bem, tu tá ali no mercado, tá ali no teu ambiente de trabalho, mas existe essa separação, né? Existe a pessoa trans, ela fica mais, ela é pessoa trans, então não posso, sabe, oi, tudo bem, mas não chego muito perto, porque, né, vai que daqui a pouco a gente começa a conversar e tem essa conversão, digamos assim, né? Esse medo de ser convertido para o mundo trans, quando na verdade isso pauta a nossa existência todo dia, independente se a gente é trans ou não é, né? Isso é uma discussão que já tem há muito tempo dentro da história também, sobre papéis de gênero, sobre como a sociedade se comporta em relação ao seu gênero, né? Mas falando aí das pessoas trans especificamente, tu poder afirmar isso num ambiente de trabalho, às vezes é muito complicado, porque muitas vezes tu vai ter que passar por uma situação onde que tu não vai ter acolhimento dos teus colegas de trabalho, tu não vai ter um acolhimento da tua gestão, da pessoa ali que enfim, te contratou, e vai sofrer violência
pode ser tanto, né, das mais absurdas violências que a gente pode sofrer. Então, o mercado de trabalho hoje, com certeza, eu vejo pelo menos que está mais aberto para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, é sempre importante a gente questionar qual é essa abertura, né? Se a abertura ela é mais feita para nos colocar lá, para nos expor mais, né? No caso, se ela é realmente para manter a gente, poder a gente sobreviver, né? Poder, pelo menos, o mínimo de direitos que a gente está conseguindo lutar para ter. E agora também queria deixar, né, para todo mundo que a gente está também, o Caio, que é um dos nossos colegas, um homem trans, que faz parte dos Homens Trans em Ação, ele comunicou que havia agora um processo de colocação de cotas para pessoas transgêneras nos PPGs ali da URGS, então isso é uma outra questão que agora está surgindo mais, cotas em concursos públicos, né, que é... Editais também, né? Editais específicos, a cultura já fez para pessoas trans, isso é um avanço, né? Mas vendo vocês comentarem, como é importante também ter o protagonismo, sabe, dentro da Secretaria da Cultura, como a gente tem a secretária Gabriela, dentro do governo também, assim, para poder aprender e se colocar sempre à disposição. E faz toda a diferença. Tu comentando sobre os espaços de trabalho que não se tem, e muitas vezes as empresas não fazem esse diálogo com os próprios colaboradores ou servidores, né? Então, eu como assessora técnica de diversidade e inclusão dentro da secretaria, cada mês a gente tem um tema a ser abordado. Então, eu tento criar sempre algo para levar os servidores da secretaria, os terceirizados, os estagiários, nessas pautas que são importantes. Primeiramente, sempre o respeito a qualquer identidade de gênero, né? Ou raça. Então, a gente sempre faz esse debate, esse diálogo, ou é uma capacitação, ou vai ser agora, tipo, um bate-papo trans, que nós vamos ter agora na segunda-feira com protagonismo mesmo dentro do governo, que são servidores trans, mulheres e homens, ou também a Miss Universo, que é uma mulher trans, é maravilhosa, linda, que é uma das nossas convidadas, e também essa interação com outras secretarias do governo também, que a Glória que estava sendo nossa mediadora, mas para mostrar que a gente bate sempre nisso, não somente com o público, né, da cultura, mas sim com os servidores, de levantar, de fazerem eles pensarem, de aonde estão errando, aonde não estão sabendo, e de que modo tem que se tratar. Eu sempre digo que, primeiramente, sempre o respeito, né? Mas a gente vem aprendendo todos os dias, eu aprendo todos os dias. Ou uma fala, ou é algo que eu falo errado, ou é alguma coisa, eu não tinha visto isso, eu vou tentar melhorar. E eu acho que é isso que é o papel da sociedade tem que fazer. Muitas vezes a sociedade eu vejo que tem medo de falar, ou tu comentou agora, dizer assim, tem medo, é trans, não vamos chegar perto. Às vezes é a falta de informação dentro de casa, ou na rua, ou não se tem uma amizade. Quando se tem e se conhece as pessoas, tu começa a ver um mundo diferente, tu quer melhorar, tu quer fazer com que elas tenham os mesmos direitos que tu tem. Eu sou uma mulher negra, eu sei que as dificuldades que se tem, imagino pro transgênero, né? Que é muito mais, tem que se trabalhar muito mais, tem que se fazer muito mais, porque o mercado realmente ainda está muito fechado. Mas eu creio que futuramente, tendo esses protagonismos, vai se mudar bastante. E eu tento fazer o melhor dentro da secretaria para poder que isso avance, né? E ali no ambulatório, Bianca, a gente percebe também a necessidade de capacitação das pessoas para que possam acolher da melhor forma, né, a população trans. Sim, exatamente, isso é muito importante. Antes, né, de repente conversar um pouquinho mais sobre acolhimento, uma coisa que o Nicolas falou e que me faz pensar muito sobre os pacientes que eu atendo, né? Quando uma pessoa, né, uma nova usuária do SUS chega acesso ao nosso serviço, né, entre as dúvidas de quero uma mudança corporal, não quero uma mudança hormonal, quero uma mudança cirúrgica, entre começar a transição ou não, é comum vir esse receio. Eu quero, mas eu não sei se eu vou perder meu emprego. Eu quero, mas eu não sei se eu vou perder minha família. Eu não quero, mas eu não sei se eu vou perder a minha casa. Eu quero, mas eu não sei se eu vou perder... Então, isso que o Nicolas falou de estar em estado de sítio também é um estado de estar sempre hipervigil. Tá sempre atento. É exaustivo, é cansativo, é desumano, né? Eu estava conversando com a Atena antes
sobre esse assunto, porque fazendo a pesquisa para fazer o tema desse mês, o que nós iríamos falar sobre a dignidade, o respeito, né? Eu comecei a procurar ONGs ou alguém que tivesse acolhimento e não tem. E como deve se sentir o jovem que quer fazer essa transição, que quer conversar sobre isso? Quem é que acolhe? Quem é que dá o carinho? Quem é que te direciona? Porque muitas vezes a família é muito contra, né? Quem é que vai te dar esse amparo? E eu fiquei muito surpresa que não tem. Tem uma, pegando algumas informações assim, eu fui no departamento de Direitos Humanos do governo, para poder ver se existia, se talvez não teríamos muita informação, mas não tem. E eu acho isso um erro. Se tu quer pedir ajuda e a tua família não te acolhe, quem vai te orientar? Quem vai te acolher? Isso é muito desumano, sabe? E eu acho que está na hora de começar a mover, ter essa acessibilidade. Eu queria até ouvir de ti como é que tu te moveu, né? Quem é que te acolheu, quem é que te deu as informações? Porque tem muita gente que se perde nesse meio. Eu estava comentando com ela que existem mais pessoas que acabam tirando sua vida porque não tem esse acolhimento ou essa informação. Eu queria ouvir também um pouco para poder aprender mais também. Como é que vocês fazem? Como é que se dá o andamento? Quem é que acolhe? Quem é que te dá a orientação e direção? Então, eu fui muito sortudo, assim, de ter um acolhimento por uma parte, assim, da minha família. Foi uma não uma surpresa, assim, mas eu já conhecia, né, meus parentes. Então, tenho pessoas trans também dentro da minha própria família. E isso também foi uma questão que me ajudou muito, assim, a compreender, a saber aonde que eu poderia buscar os meus direitos, né? O que eu poderia fazer, porque isso é outra questão também. Quando tu cogita, né? Quando tu começa a refletir sobre isso, tu fica, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, né? Então, o posto, ele tem muita importância, foi um dos primeiros lugares que eu fui, assim, para ter um acolhimento. Fui atendido por um psicólogo, eu não lembro o nome dele agora, mas ele super me acolheu, me falou todas as possibilidades que eu tinha. Eu também tenho acompanhamento médico, né, de psicóloga, uma psicóloga que eu já tenho uma relação já faz muitos anos, então, mas isso é um caso de exceção, é a minha realidade de conseguir ter acesso a esses ambientes confiáveis e que eu me sentia bem para poder falar sobre isso. Mas eu já tive algumas experiências em sala de aula, né, pela minha graduação em licenciatura em História, onde que todas as salas de aula que eu fui tinham pessoas trans, tinham mulheres trans majoritariamente, mas tinha homens trans também, pessoas não binárias que não é que tu sente, mas aquele estudante, aquela estudante que está ali, te vê ali naquele espaço, né? É muito importante para eles se mobilizam. Teve um estudante que chegou e falou, eu também sou uma pessoa não binária, e começou a conversar comigo. Mas dá para ver que é um assunto muito complicado, porque tu nunca sabe qual é que vai ser a reação da outra pessoa, do outro lado, né? E isso é muito uma questão de sociedade, porque a gente só consegue se fazer com o outro, né? A gente forma essa identidade também trans se baseando muito nos outros, só que a gente tem essa coragem de conseguir colocar para fora o que a gente quer. Mas muitas vezes aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente é, né, no caso, não atende o padrão, né? O padrão que está imposto na sociedade, e isso nos leva a esse espaço de suicídio, de violência. E ter esses espaços onde tu pode ter esse acolhimento, com certeza, falta bastante, mas é uma coisa que a gente tá lutando, assim, para ter cada vez mais, e procurar a internet, as redes sociais, elas com certeza são uma grande aliada, assim. Isso também foi muito importante para mim, poder olhar outras realidades, né? Tipo, eu já conheci a Atena enquanto política, então tu poder se espelhar nessas outras pessoas. Por isso, a questão da representatividade, da visibilidade, mas uma palavra eu acho que é melhor, assim, que condiz com o sentimento, sabe? De tu poder ver que sim, existem outras pessoas ali que compartilham aquilo contigo, que cada um, né? A gente tem que
sempre ficar afirmando que nós não somos pessoas iguais, eu e a Atena, nós temos a nossa realidade, nós temos a nossa trajetória, assim como qualquer, né, eu com outro homem trans, mas a gente se une por essa dor, mas a gente está tentando também se unir por outros meios, né, e conforme a gente vai tendo um cenário mais, de alguma forma, mais progressista, né, mais libertador, assim, a gente consegue se achar nesse meio, sabe, mas ainda é muito complicado e imagino que se eu tivesse a mesma cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 15 anos, com certeza eu estaria numa situação, acho que um pouco pior, assim, do que eu estou hoje, por causa dessa falta de acolhimento mesmo, né? Foi bem complicado e são questões que já passavam, assim, pela minha cabeça quando eu era menor, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre é aquela coisa, né? Tu não pensa sobre isso, não é nada, é muito como colocado como uma fase, né? Uma fase de adolescência que tu vai passar e isso vai se resolver porque tu vai deixar de lado. Sim, e acho importante a gente mencionar também, até para todo mundo que assista aqui o programa, né, que a gente tem outros ambulatórios trans em Porto Alegre, né? Eu trabalho então no ambulatório trans do centro, que fica no Centro de Saúde de Santa Marta, mas saibam que também existe o ambulatório trans que se chama AMIG, que é vinculado ao GHC, que atualmente está atendendo no CAPS AD3 passo a passo. Nós temos também o ambulatório trans que fica na Zona Sul, na Restinga, que fica, se eu não me engano, na clínica Álvaro de Fini, acho que é esse o nome, não me falha a memória agora. E nós temos também um novo ambulatório iniciando algumas atividades ali na Unidade de Saúde Santa Cecília, vinculado ali ao Clínicas, né? Então, nós temos pelo menos 4 ambulatórios nesse momento, que fazem atendimento em diferentes horários, né? Tem algumas especificações. O nosso ambulatório ali é o que tem a maior carga horária, a gente atende da 1 às 7, de segunda a sexta. Os outros ambulatórios têm uma carga horária um pouco menor, mas são locais onde a pessoa vai poder ter acolhimento, vai poder ter acesso a informações, enfim, a gente vai poder tentar identificar as demandas e dar a vida, né, o encaminhamento, assim. E eu acho interessante mencionar também, né, que a Rochelle estava falando das secretarias, né? Nesse momento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está organizando um evento que eu acho importante a gente divulgar também, que vai ser no dia 30 de janeiro, vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana, e o ambulatório foi convidado a participar, então o ambulatório trans ali do centro vai estar lá, a gente vai fazer um agendamento maciço, assim, de escutas iniciais, algum paciente que ainda não acompanha, que gostaria de acompanhar, nós vamos ter um grupo também, a gente vai fazer uma roda de conversa, assim, para apresentar um pouquinho o serviço, e aí a gente organizou também um informativo, a gente vai levar um informativo com esses espaços e esses serviços em que a população trans pode ter esse acolhimento, né? Para fazer esse levantamento, até eu estava fazendo essa semana esse levantamento, ligando para as ONGs. A gente tem a ONG Somos, que faz o acolhimento de pessoas LGBTs e pessoas portadoras de HIV, tem a ONG Igualdade, tem o CRDH da URGS também, que é o Centro de Referência aos Direitos Humanos, né, da URGS, que também faz esse acolhimento. Então, assim, acho que esses serviços existem, mas, de fato, eles ainda estão desarticulados. Talvez não tenha aquela visibilidade ainda que tem que ser vista, sabe? Isso, exato. Por exemplo, em São Paulo existe a chamada Rede Sampa Trans. Então, lá em São Paulo, por exemplo, a rede já está bem articulada nesse momento, assim, né? De ter exatamente quais são os serviços que fazem esses atendimentos. Eu acho que Porto Alegre já está nesse movimento, assim, né? Eu fui convidada para fazer parte de algumas reuniões ali com a diretoria da atenção primária aqui de Porto Alegre, na Secretaria de Saúde, né? E a gente está conseguindo fazer esse levantamento e entende a importância de articular essa rede, que essa rede esteja mais articulada e que a gente tenha as informações mais atualizadas e que sejam informações de mais fácil acesso às pessoas, usuários do SUS, Até para né? fazer, talvez, um trabalho transversal junto, né? Para poder... Porque, quando eu digo, tem que se trabalhar em conjunto, né? Para as coisas começarem a mudar, o governo tem que trabalhar com o município tem que começar a resgatar para poder se fortalecer. Então, eu acho que trabalhando em conjunto agora, passando essas informações, eu acho que é assim que a gente começa a avançar nas coisas. Exato. Quero aproveitar esse questionamento da Rochelle também para o Nicolas, para fazer a Atena também, para entender como é que foi esse teu processo. Alguém te ajudou, Atena, nesse momento, nessa possibilidade que se abriu para ti? Esse ano agora, 2024,
eu faço uma década, né, de existência nessa experiência transexistencial, né? E não, acredito que não tenha... Tudo é coletivo, né, de alguma maneira. Mas tem uma perspectiva que a gente escreveu, inclusive, num dos nossos contos, em um dos 9 livros que a gente tem publicado, que diz que o útero de gestação para a existência trans é a solidão, né? Então não há qualquer tipo de suporte real, inclusive isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas trans: se você está fazendo a transição, seja para qual gênero for ou para nenhum gênero, e independente da sua idade, não acredite que além de você está a solução de qualquer tipo de sofrimento. Você pode experienciar tudo isso e, a partir da solidão, gerar a sua própria existência. Porque se a gente for esperar de quem não sabe do próprio gênero, a gente tem que se basear na nossa construção, na nossa identidade. E, inclusive, eu brinco muito que eu tenho uma década de experiência, a carteira de nome social foi uma revolução, a revolução legal mais fortemente material no Brasil foi a carteira de nome social, né? E aí a gente sempre vai responsabilizar essas ausências de políticas públicas de assistência básica, de educação, de suporte mesmo para estar nessa experiência social aos governos que estão aí, tanto municipal quanto estadual. Se não há vagas, se não há espaços, é porque ainda não está se pensando e porque não se tem disponibilidade. Ou vocês querem que daqui a mais 20 anos eu me torne governadora e faça acontecer isso? Porque, de fato, há essa tendência fortíssima no meu coração. Que é o quê? Tu entende? Eu escolhi o meu nome Atena, e Atena, na mitologia grega, encerra as guerras com conhecimento, sabedoria e diplomacia, porque Ares, que é o seu irmão, sempre continuava as guerras na sanguinolência. Eu quero encerrar a violência contra pessoas trans no estado do Rio Grande do Sul. E se eu tiver que me tornar governadora um dia para isso, daqui a 20 anos, eu vou ter 53, eu acho que é essa a nossa disposição. A gente é de uma geração, Vanessa, é a primeira geração da população trans, nós, eu, Nicolas e muita gente que está nos assistindo trans, nós somos a primeira geração que podemos pensar em família, em geração de família, em rituais. A primeira geração que a gente pode ter uma Erika Hilton, uma Duda Salabert, uma Atena, uma quantidade, um Caio Tedesco, uma quantidade de gente nos espaços de decisão de poder. Agora, eu não vou esperar para ser governador, ainda que serei, para conseguir fazer isso. A gente está fazendo isso aqui agora, nesse momento, com o Nicolas, com tanta gente boa que está trabalhando por aí. Pois é, a gente já conversou bastante aqui, mas tem muita coisa para se falar. Não tem como conversar sobre isso em um programa, né? É uma discussão que deve perdurar não só em janeiro, mas o ano todo que a gente estava falando antes. Então agora eu vou abrir o espaço para as considerações finais, né? Comecei por ali, vamos começar por essa ponta aqui agora, vamos começar pela Rochelle. Bom, Qual gente, que é o recado que bom, você eu quero deixa? dar um recado para toda a população gaúcha, interior do estado, nossa capital, que a Secretaria da Cultura tem uma agenda gigantesca com atividades, com protagonismo trans, não somente nesse mês, mas assim, em fevereiro também tem atividades, ao longo do ano também. Convido a todos vocês a entrarem pelo site e os eventos são todos gratuitos, hein? Então a gente convida todos vocês a prestigiarem nas nossas instituições. Tá certo, Nicolas, teu recado, qual que é a tua fala? A Atena deixou uma fala bem importante para as pessoas que estão ali se reconhecendo, independente do gênero, se não tem gênero, né? Então quero que você deixe esse recado para quem está assistindo a gente. Então, quero deixar um recado aí para o pessoal, enfim, de qualquer idade, porque a gente sabe que a transição, ela não tem idade, ela pode acontecer em qualquer momento. Além de tudo que a gente falou, né, das dificuldades, mas é algo muito libertador, assim, poder ser quem tu é, né? Isso é por isso que a gente está aqui, sabe? Eu acredito que é por isso que a gente estamos aqui nessa dimensão, nesse plano, enfim, no que cada um quiser acreditar, que acredita, né, no caso, mas também pedir para familiares, para amigos, que agora a gente está nesse mês e que nem a gente está falando aqui, né, não é só esse mês, é o ano inteiro, de ter esse acolhimento, ter essa percepção de que a pessoa trans, ela por si, ela já carrega essa dor que a gente está falando da solidão. Então, que isso seja uma mensagem mais de conscientização para essas pessoas que são parentes, que são amigas, que são próximos, colegas de trabalho, de que
aquela pessoa, ela pode estar muito feliz, mas ela está naquele lugar também de sofrimento. Então, que a gente consiga, a partir de agora, ter mais esse olhar mais acolhedor em relação a isso. Quero também que você reforce agora para a gente a questão dos ambulatórios que estão ali disponíveis para atender essa população, né? Tá certo. Agradeço o convite, né, Vanessa, também por estar aqui. Então, reforçar, eu imagino que realmente a solidão que a Tena mencionou e o Nicolas também, só vocês sabem o que vocês sentem, isso é inquestionável. Mas eu imagino que todos os serviços de saúde estão aqui para, de alguma forma, minimizar, nem que seja um pouco, essa solidão. Então, que vocês possam contar com os serviços de saúde, que sim, precisam de cada vez mais capacitação, isso também é inquestionável. Mas, então, reforçar esses ambulatórios, né? O ambulatório, que é o que eu trabalho, o ambulatório Transcentro, fica dentro do Centro de Saúde Santa Marta, na rua Capitão Montanha, número 27, primeiro andar. Funciona de segunda a sexta, da 1 às 7 horas, exceto na quarta, que a gente fecha às 5. Mas a gente está lá para receber vocês e que a saúde possa cada vez mais fazer o seu trabalho, que é de realmente auxiliar nesse acolhimento, tanto a saúde como a assistência social e todos esses setores, assim, né? E todos os outros ambulatórios também, que eu acho que não sei se eu repito eles aqui. Na verdade, eu quero te perguntar, na página da Prefeitura também tem os ambulatórios, os locais lá para quem quiser consultar? Acredito que ainda não. Acredito que ainda não. Eu acho que existe, mas não tem a informação assim completa, sabe? Porque é isso, ainda é muito por conta, são serviços que foram acontecendo por conta e ainda não estão necessariamente institucionalizados. Atualmente, o que está institucionalizado e que é, digamos assim, através da gestão da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, é o ambulatório onde eu trabalho, né? Mas esses outros serviços, eles também existem. O AMIG eu sei que tem página no Instagram, o que fica na unidade de Santa Cecília e o que fica na Restinga, eles, que eu saiba, não tem Instagram, mas é assim, é porta aberta, pode chegar lá. Eu sei que o da Restinga é nas sextas-feiras pela manhã, o Santa Cecília, não lembro agora de cabeça os horários, mas fica ali próximo do Clínicas e eu acho que é isso, assim, que a população possa buscar esses serviços, né? E eu vou ver se eu, talvez não tenha na página da Prefeitura, mas nós temos um Instagram do ambulatório, que é @ambulatório T Porto Alegre, tudo junto. E eu vou ver de colocar lá, então, numa postagem, eu pensei nisso agora, fazer essa postagem com esse informativo que eu fiz e que eu fiz junto com a ajuda dos residentes, é claro. Mas que nós fizemos ali no ambulatório, que a gente vai distribuir no dia 30 de janeiro na Casa de Cultura Mário Quintana, fica esse convite. Esse evento vai ser da 1 às 5 da tarde, no dia 30. O dia da visibilidade é dia 29, mas o evento vai ser dia 30 de janeiro. E esse informativo que nós fizemos, eu vou postar ali no nosso Instagram. E ali vai ter, então, nesse informativo que a gente fez, tem o nome dos serviços, o horário de atendimento e algum contato, seja telefone, e-mail, endereço. Então, lá no nosso Instagram vai estar. Fica até uma possibilidade também da própria Secretaria de Educação levar essas informações para as escolas, né? Com certeza. Porque aí multiplica para poder saber quais são os postos que podem dar esse tipo de atendimento, né? Esse atendimento, né? Sim, porque a saúde e a educação são muito essenciais nesse momento. Muito. E a capacitação não só das equipes de saúde, mas das equipes de educação também. É tão importante, faz toda a diferença quando a gente consegue fazer contato com a escola e a escola respeita o nome social. Com certeza. Isso muda completamente a experiência daquela criança, daquele adolescente, assim. Então, a saúde e a educação. Começar a escola a falar sobre esses assuntos, porque tem escolas que não falam sobre esses assuntos. Exato. E é isso que a gente começa a educar e reeducar a sociedade. Aí, só deixar que eu não acabei falando, que o Close também tem um Instagram, close.história. Então, algum pesquisador, alguma pesquisadora que queira, né, buscar o nosso acervo, a gente vai ter um site, em breve ele vai ser lançado, então vai ter todo um acervo de pesquisas, de entrevistas com pessoas trans, pessoas lésbicas, gays. A gente tem, né, mais o Close, ele é mais para LGBTs no geral, né, no caso, mas a gente tem abas específicas também, então caso alguém queira procurar, precisar de contato, porque a gente também, além
de pesquisadores, pesquisadoras no centro, a gente também somos pessoas LGBTs que queremos acolher outras pessoas. Olha que legal, né? Então quem está assistindo que se sinta acolhido, né? E a Atena, para finalizar? Quero te agradecer, Vanessa, ao Porto Alegre em Debate, pelo convite e dizer a você que está em casa, pessoa trans, que eu tenho uma alegria enorme de participar do PSOL, que é o mesmo partido da Erika Hilton, que me ensinou uma coisa: não tolerar mais. Nós não toleraremos em Porto Alegre nenhuma transfobia vinda de qualquer pessoa na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na rua, na chuva, na fazenda, onde seja, você não tolere. Busque slam, Vogue, ballroom, rap, batalha de rima, busque cinema, arte, culinária, gastronomia. Busque você, pessoa trans, estar com outras pessoas trans, se fortaleça, cultura e poesia salva a vida, ditadura nunca mais, travesti pra sempre. Também. Gente, quero agradecer a vocês porque foi uma aula, Atena e Nicolas principalmente, né, para que a gente possa entender, porque a gente não vive isso, não sente na pele o que é isso, mas a gente tem a obrigação de aprender, porque não é, como eu disse aqui, aceitar, a gente não tem que aceitar. A gente tem que simplesmente, é natural, é uma coisa natural, as pessoas escolhem o que elas são. A gente não tem que se envolver nisso, a gente tem que simplesmente acolher, é o papel do ser humano, né? Quero agradecer a todos vocês, Atena, Bianca, Nicolas, Rochelle, por essa aula que vocês me deram, que cada vez as pessoas aprendam a ser mais empáticas umas com as outras. Muito obrigada. Então é isso, gente. O Porto Alegre em Debate de hoje ele fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.